Bom, pessoal, hoje nós vamos falar da terceira lei de Newton, que é conhecida como lei da ação e reação. Já falamos nas outras aulas sobre a primeira e a segunda lei de Newton, né? A primeira lei de Newton é conhecida como lei da inércia, a segunda lei de Newton é aquela formulação matemática que quantifica a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, e a terceira lei de Newton é conhecida como princípio da ação e reação. Vamos lá? Sempre que você tem dois corpos A e B e eles interagem entre si, as forças exercidas por eles são mútuas. Ou seja, a gente pode dizer aqui por esse primeiro desenho que tanto A empurra B, quanto B empurra A. Então as forças que atuam entre eles, que a gente chama de par de ação e reação, são mútuas, certo? Aqui nós temos alguns exemplos, né, que a gente tem aqui esse martelo, que há uma força no prego, da mesma forma como ele exerce uma força sobre o prego também exerce uma força sobre o martelo. A mesma coisa que nós temos esse jogador aqui, ó, cabeceando a bola, a mesma força que ele relaciona ao cabecear a bola também atinge a cabeça do jogador. Ou seja, para toda ação, seja o prego batendo no martelo, o jogador cabeceando a bola, existe uma reação de mesmo valor, porém de sentido contrário. Então, gente, esse par ação e reação, eles são de mesmo valor, mas o sentido de aplicação é contrário, ou seja, a ação tem um sentido, a reação está em sentido oposto, tá? E aqui nós podemos destacar, primeiro, uma observação e verificar aqui matematicamente como se igualam essas forças de ação e reação. Força de ação e reação não se equilibram. Esse é um ponto importante aqui, pois estão aplicadas em corpos diferentes. Atenção, viu? Corpos sempre diferentes para o par ação e reação. Então, nunca no corpo isoladamente, um corpo que esteja sofrendo 1, 2, 3, 4 forças, você nunca vai aplicar o conceito da terceira lei de Newton ali. Uma você pode interagir, a primeira, verificar se está no estado de inércia, se a força resultante é nula ou não, e quantificar o valor dessa força resultante. Mas o par ação e reação, ele tem que ser aplicado em corpos diferentes, tá? Por isso que a gente diz que eles não se equilibram. Você não faz a resultante das forças de modo que se dê zero, porque você está analisando a força aplicada em corpos diferentes. É como nós temos aqui, ó, o cavalo, né, puxa a carroça, ou seja, o cavalo exerce uma força na carroça, mas da mesma forma a carroça exerce uma força no cavalo, ou seja, dois corpos diferentes. E aqui nós temos um exemplo do par ação e reação, ou seja, a força AB é igual à força BA negativa, ou seja, as forças são iguais, o sinal de menos só denota que é em sentido contrário. E aqui nós temos outro exemplo, mas já fazendo mais de modo simbólico, né, os vetores de ação e reação. Tá? Então, aqui se aplica assim a terceira lei de Newton, porque as forças de ação e reação estão em corpos diferentes. Imagine aqui que você tem um corpo, aqui eu desenho aqui um círculo, e esse círculo esteja sofrendo a ação de duas forças. Uma força aqui para a direita, vamos chamar de força F1, e uma força para a esquerda, vamos chamar de força F2. Esse caso aqui, como eu quero exemplificar, pessoal, não é um exemplo de par ação e reação. Por quê? A força está sendo aplicada no mesmo corpo, tá? Então, aqui é um exemplo somente de uma análise de força resultante. Se você quiser quantificar, você teria aqui a força F1 menos a força F2, tá? Seria só um somatório de forças aí. E aqui nós temos uma questão conceitual de aplicação da terceira lei de Newton, que fala o seguinte: uma pessoa está empurrando um caixote, a força que essa pessoa exerce sobre o caixote é igual e contrária à força que o caixote exerce sobre ela. Com relação à situação, assinale a alternativa correta. Bom, primeiro, interpretando aqui a situação, né, veja que está relacionando aí dois corpos. Tem a pessoa e você tem aí o caixote. Então, nesse caso, sim, a gente pode analisar aí a aplicação da terceira lei de Newton. Nesse caso, pode existir o par ação e reação, porque ação e reação, como foi falado, são aplicadas em corpos diferentes, tá? Então, escolha uma. Veja, a letra A diz o seguinte: a pessoa poderá mover o caixote se tiver uma massa maior do que a massa do caixote.
Bom, gente, isso aí não é... A gente não pode trazer isso como verdade, muito menos aplicar aí alguma ação, alguma relação com a primeira, ou segunda, terceira lei de Newton, né? A questão da massa não implica em movimentar ou não. Você pode ter um corpo de grande massa e você conseguir sim aplicar uma força mesmo. Imagine você empurrando aí um guarda-roupa. Isso aí tem a ver com outras questões, como força de atrito, como outras coisas aí, tá? Letra B diz: a pessoa terá grande dificuldade para mover o caixote, pois nunca consegue exercer uma força sobre ele maior do que a força nesse caixote exerce sobre ela. Bom, outro fato aí que a gente não pode dizer que seja verdade, né? Porque a gente teria que saber as características da situação, qual é a força-peso que atua no caixote, qual é o atrito, a força de atrito. Então, nesse caso, não se aplica nessa situação. A pessoa poderá mover o caixote porque aplica a força sobre o caixote antes que ele possa anular essa força. Bom, nesse caso ele está dizendo aí que no momento que você tem que aplicar uma força, como se fosse uma força rápida, né, antes que o caixote aplicasse uma força em você para anular a força que você está aplicando. Esse caso aí também não está verdadeiro, porque a partir do momento que você começa a aplicar uma força em um corpo, naquele momento também aquele corpo começa a aplicar uma força em você instantaneamente, aí, obedecendo à terceira lei de Newton. Letra D fala o seguinte: a pessoa poderá mover o caixote porque as forças citadas não atuam no mesmo corpo. Bom, pessoal, então veja que isso aqui se encaixa no que diz aí a terceira lei de Newton, né? Toda ação provoca uma reação de mesmo valor, porém em sentido contrário, ou seja, atuam em corpos diferentes. Tá? Então, nesse caso, a pessoa poderá sim mover o caixote porque a força aplicada não atua no mesmo corpo. São corpos diferentes, né? Você empurra o caixote e o caixote empurra você. Então, o item que mais se encaixa aqui, verdadeiro, é a letra D. Tá certo? Bom, galerinha, agora nós vamos falar sobre os tipos de força, tá? Basicamente, vamos tratar aqui sobre força normal, força de atrito e força de tração. Bom, força normal, gente, é o tipo de força que uma superfície exerce sobre um objeto, sobre alguma coisa que está sobre ele, que está apoiado nele. Então, sempre que um objeto está apoiado numa superfície, a força que essa superfície exerce no objeto, nós chamaremos aí de força normal. Imagine aqui esse livro que está apoiado, né, sobre uma superfície. Nós sabemos aqui que esse livro, como ele tem massa, né, ele aplica na superfície, a superfície que está em cinza aqui, a força peso. Tá? Vamos lembrar também um conceito importante: a força peso, a gente sempre tem a característica de dizer que ela sempre aponta para baixo, ou melhor, sempre aponta para o centro da Terra. Tá? Então, em contrapartida, como esse livro aqui está em equilíbrio, esse objeto está em equilíbrio, para se equilibrar, essa superfície também tem que exercer uma força no livro. Tá? Então, a força que a superfície exerce no livro, nesse caso, nós chamamos aí de força normal. Tá? Veja aqui outras situações. Nós temos aqui um caixote, esse caixote exerceria aqui uma força a peso, né, sobre a superfície, e está aqui a força normal, que é a força que a superfície exerce no caixote. Pessoal, vale a pena destacar o seguinte: uma característica importante da força normal é que ela é uma força que é sempre perpendicular à superfície. Ou seja, o que quer dizer perpendicular à superfície? Perpendicular é quando uma força ou um vetor ou qualquer coisa forma um ângulo de 90 graus. Então, essa é a principal característica da força normal. Ela é sempre perpendicular à superfície de contato, certo? Nós temos aqui então o caso de nós temos aqui o caso de um corpo no plano inclinado. Então, veja que a força normal, ela se inclinou também, mas ela permanece formando aqui, ó, um ângulo de 90 graus com a superfície. Tá? Então, essa é a característica da normal. A mesma coisa aqui, sempre perpendicular, ou seja, ela acompanha a superfície, certo? Nós temos aqui um outro caso do corpo. Imagine um corpo contra a parede, né? Supondo que para esse caso acontecer, teria que ter uma força. Nós temos aqui a normal, porque é a resposta da superfície de contato com o corpo. E aqui nós teríamos aí a força peso, né? Certo? Bom, aqui nós temos outro caso, né? Imagine aí um corpo
numa superfície aí também, como eu destaquei, só que nesse caso, como eu vou ressaltar, para que esse corpo fique na superfície, imagine a gente tendo que segurar um objeto no teto. Para que esse corpo fique na superfície, é preciso exercer uma força, e ao exercer essa força, a superfície responde. Essa resposta é a dita força normal, tá? E aí formando 90 graus com a superfície. Então não há uma direção fixa para a normal, a não ser que seja essa, que ela é sempre perpendicular à superfície. E no caso de um corpo, esse caso aqui, ó, veja que ele não está apoiado em superfície nenhuma, então aqui nós não temos normal. Esse azulzinho aqui, na verdade, é simplesmente mostrando que você poderia ter aqui a força-peso, mas você não teria normal porque não há contato com a superfície, certo? E aqui nós vamos fazer um paralelo entre a força normal e a força-peso, certo, gente? Vamos verificar aqui o primeiro caso. Aqui nós temos um corpo apoiado numa superfície horizontal comum. Como nós já falamos, a força-peso sempre vai apontar aí para baixo. Nós temos aí os dois casos que eu estou elencando. No caso aqui nós temos esse corpo, certo? Em que ele está apoiado aqui numa superfície vertical, e aqui um corpo que está apoiado numa superfície que nós podemos chamar de um plano inclinado. Veja como fica a força-peso. Esse vermelho aí é a força-peso. Sempre aponta para baixo. A força-peso, lembre-se, sempre aponta para baixo. Já a força normal, galerinha, como é? A força normal, ela é sempre perpendicular, ou seja, forma 90 graus com a superfície. Então, neste caso aqui, ó, para que esse corpo fique posicionado, nós aplicaremos uma força, que está representada aqui por amarelo. Então, vou destacar aqui a força-peso. Aqui será uma força qualquer. E aí, a normal perpendicular à superfície. Superfície vertical, aqui, ó, a normal formando 90 graus com a superfície. No segundo caso, nós temos aqui a normal perfeitamente formando seu 90 graus com a superfície. Vamos colocar aqui peso, aqui força normal. Colocar aqui também, força normal. E no plano inclinado, quando você coloca um corpo no plano inclinado, há uma tendência de escorregamento, ou seja, há uma força que provoca escorregamento, o peso sempre apontando para baixo, e aí nós temos a normal, mais uma vez, perpendicular à superfície. Então, essa é uma relação interessante aí, que a gente tem que saber. Eu aconselho que você faça esse esquemazinho aí, coloque os três objetos nessas posições, e direcione aí a força-peso e a força normal, tá certo? E agora nós vamos falar aqui sobre a força de atrito. Bom, gente, uma frase bem simples para que você não erre esse conceito de força de atrito é dizer sempre que força de atrito é uma força que sempre é contrária ao deslizamento de um corpo sobre o outro. Bom, como assim, né? Bom, primeiro, quando você tem um corpo aqui sobre o outro, né, como está aqui esse bloco apoiado numa superfície, a gente tem que lembrar que no contato da superfície existem imperfeições. Existem ranhuras. Essas imperfeições, essas ranhuras, é o que nós chamamos de força de atrito. Tá? Como está aqui, ó, nessa imagem, é como se tivesse dado aí um zoom para que você verificasse que no contato entre a superfície e a caixa você tem essas imperfeições. São essas imperfeições, essas ranhuras, que faz com que exista o atrito. Quanto mais liso forem os objetos, né, menor será essa ação da força de atrito. E aqui nós temos o caixote, então nós temos força-peso para baixo. Aqui está supondo a aplicação de uma força para a direita. E aqui o atrito, ele dificultando o quê? O deslizamento. Então, o sentido de deslizamento é para a direita, o atrito atua para a esquerda. Então, não esqueça disso. A força de atrito é uma força quando dois corpos, duas superfícies estão em contato e ela dificulta o deslizamento de um corpo em relação ao outro. Tá? No caso aqui nós temos um outro exemplo, que é o caso do pneu, um exemplo bem comum. Vamos lembrar que quando o pneu ele é tracionado, né, ele é rotacionado para que, por exemplo, um carro entre em movimento, o sentido do movimento aqui ele está colocando como sentido horário, é como se ele empurrasse o chão para trás. Né? Aqui a força exercida pelo pneu, ó. Na verdade, ele empurra o chão para trás. E ao tentar empurrar o chão para trás, não conseguindo, né, o carro vai para frente. Então, nesse caso, a força de atrito ela ajuda o corpo a entrar em movimento, a seguir seu movimento. Então, essa é uma aplicação da força de atrito no caso do pneu. Quando nós caminhamos também, né, ao nós caminharmos, nós temos também a força de atrito. É como se nós empurrássemos o chão para trás,
né? Nossa força exerce para trás em relação ao solo, e o atrito é uma força que nos ajuda ao movimento. Então, cuidado para não dizer que o atrito é uma força que atrapalha o movimento, que dificulta o movimento. Não é isso, gente. O atrito é uma força que é contrária ao deslizamento. Sempre pense assim: para onde tiver o deslizamento, estará aí o atrito atuando no sentido contrário, tá? Então vamos ver aqui a relação entre força-peso, força normal, e agora colocando aí como seria a força de atrito, né? Para que direção ela estaria atuando. Bom, gente, força de atrito é uma força muito importante para que a gente esteja aí sempre analisando e prestando atenção, porque ela está no nosso cotidiano, né? Ela está desde das digitais nos nossos dedos, que facilita com que a gente segure os objetos, como por exemplo em qualquer superfície em contato. Você vai empurrar um objeto, o que dificulta muitas vezes o deslizamento desse objeto é o atrito. Não necessariamente, muitas vezes é o peso. A gente fica aquela questão, é porque um objeto é pesado, né? Mas a gente pode colocar... Nós podemos dizer que é o atrito que dificulta o deslizamento. Qualquer corpo que está deslizando sobre o outro, a força de atrito atua sempre dificultando esse deslizamento. Não é à toa, né? Imagine aí você tem um piso, né? Você quer empurrar aí um guarda-roupa, e aí você tiver dois pisos diferentes, você vai ter sensações de aplicação de força diferentes. Num piso mais áspero, você vai aplicar força, você vai ter que aplicar uma força bem maior. Já no piso mais liso, exemplo, um piso de porcelanato, né, você vai ter uma força aí menor, porque o atrito entre as superfícies é menor. Vamos ver aqui. Bom, nesse caso, nós temos aí a superfície na horizontal, né, nós temos a superfície na vertical e a superfície no plano inclinado. E aí nós já sabemos, a força-peso sempre aponta para baixo. Nós temos aí as aplicações de algumas forças que nós já estudamos. Nesse caso aí do bloco da vertical, nós temos uma força F aplicada, a força-peso, a força normal, certo? E aí nós temos nos outros casos também, que nós já analisamos as aplicações de força. Nesse caso aqui eu estou colocando, ó, que tem uma força sendo aplicada, aqui tem uma força que provoca, que naturalmente provoca o deslizamento. Aqui em azuis estão as forças normais, certo? E aqui a força-peso. Agora vamos lá, e a força de atrito? Supondo que agora, porque naquele outro caso a gente analisou como se não tivesse atrito. Supondo que tem atrito aqui agora. Então nesse caso aqui do bloco da horizontal, da superfície horizontal, veja que o atrito, ó, ele está no sentido contrário à força aplicada. Então o sentido de deslocamento, deslizamento é esse aqui, para a direita. A força de atrito, que nós vamos abreviar aqui chamado de FAT, atua no sentido contrário, certo? E nesse caso aqui, ó, no plano inclinado, a tendência do corpo é escorregar nesse sentido, para baixo. A força de atrito, lembre-se, dificulta o deslizamento, tá? E nesse caso aqui, supondo que o bloco aqui, por ação da força-peso, esteja deslizando para baixo, nós temos aqui o atrito contrário ao deslizamento, certo? Então tá aí a relação entre força de atrito e força normal. Bom, e aqui nós vamos ver um exercício do Enem 2013 que trata de forma bem interessante essa questão da ação da força de atrito. Veja, uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Então, há um contato aí dos pés da pessoa com o piso, e esse piso é inclinado, né? Aí acredito que todos nós já saibamos que o atrito é importante para que a pessoa consiga subir essa rampa. Imagine uma rampa muito lisa, você com um calçado muito liso, você teria dificuldade em subir essa rampa, certo? Ele fala aqui, em relação ao movimento da pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito. Então, primeiro ele fala em direção, ou seja, horizontal, inclinado, paralelo, e o sentido da força de atrito, para cima, para baixo, tá? Vamos analisar isso aí. Para a gente responder essa questão, eu vou mostrar aqui uma imagem associada a que o texto está trazendo. Bom, pessoal, aqui nessa imagem vai fazer uma análise aí, né, da força de atrito, como ela atua no caso do plano inclinado. Bom, colocando aqui, voltando para o caixote, nós sabemos que o caixote, quando ele está na superfície, nós temos aí a força-peso, que atua para baixo, tá? Nós temos aí a força normal, sempre perpendicular à superfície, e nós temos aí a força que provoca o deslizamento do caixote, que está representada em amarelo, ou seja, a tendência do caixote escorregar. Como a força de atrito ela se opõe ao deslizamento entre uma superfície e outra, então o atrito vai atuar aí no sentido contrário. Então nós temos aqui a força-peso,
nós temos aqui uma força F, né, do sentido do deslizamento, nós temos aqui a força normal e aqui nós teríamos a força de atrito. Da mesma forma, a gente pode fazer um paralelo, é a pessoa subindo a rampa. No caso dela, o sentido deslizamento dela é nesse sentido. Tá? E então a força de atrito, pessoal, tem que atuar no sentido contrário ao deslizamento. Lembrando que aqui também nós teríamos força-peso, força normal. Tá? Então aqui ó, está a força de atrito, certo? Bom, e aí, pessoal, fazendo um recorte, né, do que a gente analisou ali do camarada subindo a rampa, o que é que nós podemos falar dessa força de atrito? Bom, vamos analisar aqui item por item. O item A diz o seguinte: essa força de atrito ela é perpendicular ao plano. Bom, gente, lembrando que aqui é um plano inclinado. A gente está vendo aqui que a força de atrito ela não é perpendicular ao plano. Quem é perpendicular ao plano é a força normal, tá? A força de atrito, nós estamos vendo aqui que ela, na verdade, ela é paralela ao plano, ela está na mesma direção do plano. Então, na letra B, diz que ela é paralelo ao plano, só que diz que ela está no sentido contrário ao movimento. Vamos lá, qual é o movimento do camaradinha, né? Subindo, tá? Veja que a força de atrito está no mesmo sentido do movimento. Então, muito cuidado com isso aí, né? Letra C, paralela ao plano e no mesmo sentido do movimento. Então, na letra C, a gente vê que ela realmente traz as características da força de atrito. Ela está paralela ao plano e no sentido do movimento, certo? Então, tá aí essa questão do Enem, bem fácil de análise, certo? Sempre lembre dessas características da força normal, a força de atrito, que dá para responder tranquilo. E aqui nós chegamos na força de tração, certo? O que é a força de tração? Bom, tracionar é quando você tem aí um eixo, né? Um sistema de corda ou algum suporte, em que esse suporte é utilizado, aplica-se uma força para que haja deslocamento de outro, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, um caixote puxado por uma corda, eu coloquei aqui no eixo horizontal, e aqui um caixote suspenso, né, por uma corda, ou seja, preso por uma corda. Vamos considerar, pessoal, que aqui é o solo, certo? Aqui é uma superfície aqui horizontal, e aqui ele está preso ao teto. Vamos considerar aqui essas duas características. Bom, nesse caso aqui, que está numa superfície, né, nós temos aí uma força que puxa, né, o caixote, uma força F, e aí nós temos aí a força de tração, que é que puxa o caixote, ou seja, se puxa a corda aplicando-se uma força, e a corda puxa o caixote, essa força que a corda exerce no caixote é o que nós chamamos aí de força de tração. No caso aqui do corpo preso ao teto, nós temos aqui a força-peso, puxando ele para baixo, e aí a corda não deixa. Essa força exercida pela corda no caixão, não deixando ele cair, nós chamamos aí também de força de tração, certo? Um exemplo de aplicação de tração é o camaradinho aqui que está aí, né? Que você tem aqui o cavalo, né? O burrinho aqui, puxando uma carroça, e você precisa de um eixo, aqui você precisa de uma corda, né? De alguma coisa que segure, que prenda os dois. Então aqui você teria aí sim uma aplicação da força de tração. Bom, gente, e resumidamente, então nós falamos sobre três forças, né? Nós falamos sobre força normal, vou colocar aqui para a gente caracterizar essa força e você fazer suas anotações aí. Força normal, certo? Vamos representar por N. Vamos elencar aqui. Bom, primeiro, a força normal, ela é uma força que ocorre sempre que há contato, tem uma força de contato, certo? E, muito importante, é uma força que é sempre perpendicular à superfície. A superfície, ou seja, sempre forma 90 graus com a superfície, certo? Perpendicular, vamos lembrar que é formar um ângulo de 90 graus. A força de atrito é uma força contrária ao deslizamento, então esse conceito você pode colocar aí, certo? Mas existem algumas características que eu vou abordar aqui da parte quantitativa do atrito. Então, a força contrária ao deslizamento. Não esqueça disso. Bom, o atrito ele pode se dividir em dois tipos de atrito. Nós podemos ter o atrito estático e nós podemos ter o atrito
dinâmico. As próprias palavras já nos dão uma ideia, né, do que seja. Pode ser a palavra dinâmico ou pode ser também a palavra atrito cinético. O que é o atrito estático? Bom, o atrito estático é aquele atrito quando o corpo ele tem força de atrito, está sofrendo uma força, tentando provocar uma tendência ao deslizamento, o atrito não deixa, ou seja, o corpo ainda permanece estático, ou seja, ele permanece em repouso, mesmo sofrendo a ação da força. O atrito cinético dinâmico é o caso quando o corpo ele está em movimento, ou seja, quando o corpo já está deslizando, certo? Então nós temos aí o atrito dinâmico ou cinético, tá? Então, atrito estático, o corpo está em repouso, atrito cinético, o corpo está em movimento. Vamos verificar aqui uma situação. Bom, nós temos aqui, ó, esse camaradinho, certo? Aqui nós temos uma caixa, nós podemos ver aqui o valor da massa de 50 kg. Esse camarada vai tentar, vamos colocar uma pequena força e ver se ele consegue empurrar o caixote. Entre a superfície caixote e essa superfície aqui, existe atrito, né? Existem algumas imperfeições. Aqui eu posso controlar o atrito, vou até colocar um atrito um pouquinho maior. Se vocês analisarem, quando eu coloco atrito nenhum, veja que fica como se fosse uma pista de gelo. E aqui eu vou aumentando as ranhuras, as rugosidades, o atrito, né? Vamos colocar aqui um atrito um pouquinho maior. E vamos fazer esse camaradinho aplicar uma força. Certo? Ó, veja, ele está aplicando uma força. Eu estou aumentando aqui, ó, e veja que o atrito está dificultando, ou seja, no contrário do deslizamento. E o cara não consegue colocar aí o corpo em movimento. Então, nesse momento, nós temos o que nós chamamos de força de atrito estático. E aí eu vou tentar aumentar a força. Veja, ó, atrito estático, atrito estático, atrito estático. E agora, quando o corpo entra em movimento, nós temos aí o atrito dinâmico. Certo? Então, essa é a diferença entre o atrito estático e o atrito dinâmico. Tá bom, galera? E, matematicamente, nós podemos calcular a força de atrito. Certo? Matematicamente, a força de atrito é dada pela seguinte equação. Força de atrito, FAT, vai ser igual ao coeficiente de atrito, que nós representamos por uma letra grega chamada μ, vezes a força normal. Tá? Lembrando que força de atrito e força normal são grandezas vetoriais. Bom, sempre pare a dúvida em relação a essa letra grega aqui, né, chamada de μ. Essa letra grega, que nós chamaremos de μ, pessoal, é o nada mais, nada menos que o coeficiente de atrito. Tá? Vamos chamar aqui de coeficiente de atrito. Ou seja, cada superfície ela tem um coeficiente de atrito. Vamos ver aqui uma tabela, onde essa tabela vai mostrar aqui o coeficiente de atrito de algumas superfícies. Temos aqui uma tabela onde mostra alguns coeficientes de atrito, né? Veja que é sempre entre uma superfície e outra. Aqui na tabela nós temos os materiais, e aqui nós temos μe e μc. Bom, o que significa o μe? O μe é o coeficiente de atrito quando está no modo estático, né? Ou seja, quando o corpo ainda está em repouso. E o μc é o coeficiente de atrito quando o corpo já está em movimento. Pessoal, sempre o coeficiente de atrito cinético, né, que é quando o corpo está em movimento, vai ser sempre menor que o coeficiente de atrito estático, certo? Como você pode conferir aqui na tabela. Tá? Vamos lá. Borracha sobre concreto. Olha o coeficiente de atrito estático. Vale 1, coeficiente de atrito cinético 0,8. Ou seja, veja que o coeficiente de atrito estático um pouquinho maior, ou seja, para que você possa fazer com que a borracha deslize sobre o concreto, você tem aí que vencer esse valor de coeficiente de atrito associado, né, com a força normal. Madeira sobre madeira, 0,4 de estático, 0,2 de cinético. Aqui você tem, ó, articulação dos ossos humanos. Veja que, né, por mais que nossas articulações sejam muito boas, muito suaves, mas há sim um pequeno atrito. E vidro sobre vidro, veja que você tem um coeficiente aqui de atrito estático, coeficiente de atrito cinético. Ou seja, para cada superfície, nós temos aí um coeficiente de atrito. Fazendo uma relação aqui no simulador com os coeficientes, pessoal, é o seguinte, olha, aqui você tem o caixote, então aqui eu coloco o atrito 0, certo? Então, quanto maior o coeficiente, maior a dificuldade que vai ter para você, né, deslizar um objeto sobre o outro. Se eu colocar um atrito muito pequeno, o camarada tenta, ó, com pouca força, né, ou seja, aqui como está 170, 167 newtons, como está mostrando aí, ele já consegue deslocar o objeto. Quando você aumenta o atrito, ou seja, o coeficiente de atrito maior, né, vamos colocar aqui. Quando você aumenta o atrito, veja que a força...
Quando você aumenta o atrito, você vai ver que ele vai ter que exercer uma força muito maior, já passou aí dos 160, mais de 200 newtons, para poder colocar em movimento. Tá? Então essa é a relação aí do coeficiente de atrito. Bom, e é isso aí, pessoal. Espero que você tenha aproveitado nesses conceitos importantes. Na próxima aula a gente vai trabalhar mais a parte matemática.